Boa noite, vocês aí ligadinhos na melhor, na Cana Brava 104,9. Vocês que estão chegando agora e escutando essa voz estranha no rádio. Quem é esse cara? Então, aqui quem vos fala é o AJ Américo Júnior com o programa Gordo Show. E hoje trazendo aí uma entrevista aí com uma figura carimbada aí da cidade, o Ramon, é ele mesmo, o Ramon Auto Center, o gatinho tá aqui e a gente veio bater um papo especial aí sobre veículos, quais os cuidados que você tem que ter em seu veículo, se é melhor usar álcool, gasolina, como funciona o motor, como o que é o pino da catarineta. Tem esse lema, né? Bota álcool, bota gasolina, tem esse negócio. Falei. Tem esse lema aí, o pessoal às vezes não consegue distinguir, né? Se botar álcool ou gasolina. Pega o outro microfone, Ramon. Pega isso. Tira isso aí daí de cena. Pessoal, eu tenho uns probleminha aqui com o microfone e já estamos trocando. Falei. Deu certo aí? Agora sim. Vá. Ainda tem esse lema, né? Que o pessoal não consegue. Bota o álcool, bota o gasolina, mistura o meio a meio. Como é que funciona? Exatamente. Mas antes, Ramon, vamos começar com sua apresentação. Para muita gente aqui hoje que está chegando agora na nossa live já te conhece, mas um pessoal aí da rádio mesmo que está sintonizado não te conhece. Então, fale um pouco sobre você, como você começou esse ramo. Eu, como você já falou, né? Chamo Ramon, tem uma oficina aqui mecânica, é Ramon Auto Center, né, na Silva Brito, com a Deto Lomanto. Eu, na verdade, comecei com mecânica já desde criança, né? Cresci os dentes na oficina, como diz, né? Dizem. Meu pai sempre foi mecânico e eu, de criança, sempre acompanhava na oficina, mas comecei a trabalhar mesmo com mecânico desde os 13, né? Desde os 13. Dos 13 anos já comecei a trabalhar e aí fui aprendendo, né? E aí daí de lá pra cá, a gente vai aperfeiçoando, vai tomando cursos, né? E aí vai se dedicando mais ao trabalho. Tá com sua própria oficina. Tô com a minha própria oficina. Minha esposa aqui também toma conta, né? Da parte da casa de peça. Sempre do início até agora, graças a Deus. Tem os meus funcionários. Que são praticamente sua família. Minha família, meu pai que trabalha comigo. Tenho Emerson e Joyce, que trabalha na casa de peça. E tem os meninos, né? Kelvin, Gogô, Samuel, João Pedro, que tá o dia a dia comigo, toda a né? Equipe aí, Ramon Auto Center, agradecer um eles abraço. aí pela paciência e tá aí. Abraço aí vocês que estão ouvindo o patrãozinho hoje, hein? Mas então, Ramon, vamos começar aqui falando sobre como assim, como é que funciona um carro, assim, basicamente, pro leigo, falando do modo assim leigo. Porque tu bota um combustível, né, que é a gasolina ou o álcool, que for, o diesel, e aí o carro anda. Como é que isso aí funciona? Ele trabalha em momento assim, ele tem uma mistura, né, combustível com ar, com pressão, com explosão de escape e exaustão, que ele manda para fora, que é o 4 tempos chamado, né? Sim. Então, mas voltando no passado, uns 20 anos atrás ou mais, os carros carburados não tinha quase nada de tecnologia, né? Tinha um carburador ali, o cara injetava, funcionava. Hoje em dia os carros mudaram muito, tiveram muito aperfeiçoamento, tanto mecânico como eletrônico. Então isso hoje já é praticamente, a função já é mais da eletrônica que já faz esse processo. Por um exemplo, você tem uma central, você tem um sensor sonda, sensor mapa, que vai fazer a leitura do combustível que está entrando para fazer aquela leitura. Antigamente você regulava na mão. Era na agulhinha. Ia lá, às vezes botava o ouvido para saber como é a aceleração que estava, 900 mil, baixava. E aí, quando era carburador duplo, dava aquela dor de cabeça, né? Tinha que botar aquelas de vácuo, né? Para poder regular as varetas. Tinha aquele famoso, o giclê entupiu, né? Mas hoje em dia é eletrônica. É tudo um computador no carro que controla isso aí. E melhorou muito o consumo. Isso. Mas o pessoal hoje tem esse mito, né? De quando chega no posto, bota 100 reais e 100 reais. 100 reais de um, 100 reais do outro. Aí fica naquele negócio. Mas como é que ele vai fazer a leitura lá? Quando ele chegar na câmara de explosão, pelo bico, quem vai saber quem é quem? Se ele tá meio a meio. Se é álcool, se é combustível. Porque cada combustível, né, tem que ter uma dosagem correta, não é isso? E a gasolina hoje ela vem com octanagem, acho que 34%, né? Acho que 28% de álcool. Isso. Mas eles aumentaram. E aí você bota meio a meio. Isso. E aí como é que ele vai saber lá o que tá lá dentro? Nesse processo aí, o que é que acontece? A central, como ela é autorregulável, ela vai identificar um combustível qual? O mais próximo que tá. Ele vai trabalhar quase com álcool. Aí muita gente reclama hoje, que eu botei, mas meu carro aumentou o consumo. Isso. Ele não vai saber decifrar ou separar o que foi. Então a primeira pergunta que eu faço,
Apareceu como? Botou o quê? Tá meio a meio. Mas não é. Você coloca, ele é flex, mas para você usar o quê? Na falta de um ou outro, vice-versa. Então nunca colocar meio a meio, sempre alternando para um combustível. Então, a dica que você dá aos nossos ouvintes é para sempre colocar... Optar por um. Por um combustível. Isso. Hoje em dia a gente está optando como? O pessoal vai para a bomba para olhar preço, né? Isso. Hoje está muito preço. alto. Mas se optar por desempenho, por exemplo, um carro que roda hoje em urbano, você roda aqui só dentro de Pombal. Isso. Jamais eu vou lhe aconselhar você colocar álcool. Porque a taxa de octanagem é muito alta, a explosão é alta, vai ter um consumo alto. Ele vai acabar rápido mais que a gasolina. E sem falar na evaporação, né? Quem gosta de andar aí com um tanque perto da reserva, você né? tem um tanque aí de 55 litros, bota 10 ou 5, então ele evapora mais do que você usa. Um calor do calçamento, o tanque já embaixo, escapamento. Então, tá vendo aí, pessoal? Então, não é aconselhado, não é recomendado você jamais andar com o carro sempre na reserva, né? Então, É verdade. Aí, vou fazer uma viagem, posso usar álcool? Posso, por quê? Quem anda em 2.0, 1.8, não percebe tanto, porque o carro é potente. Mas quem anda de 1.0 e 1.4, quando começa a usar álcool, ele percebe um ganho de potência. Sim. Ele aumenta, ele vai lhe dar aí um conforto que você vai andar praticamente aliviado. Pô, o carro parece que está deslizando, né? Andando bem. Porém, tem aquela questão, mas o álcool gasta muito. Sim, porque entendeu? Justamente o motor ele vai lhe proporcionar isso daí. Então o que acontece? Vou viajar, posso usar o álcool. Dentro da rua, para quem quer rodar muito na cidade, bota a gasolina comum. Então dentro da rua você recomenda a gasolina comum. O comum. Porque até quem já fez viagens e já alternou o tanque de comum com aditivado, ele percebe que tem uma diferença. Mas a minha gasolina? Sim. Mas quando você coloca o aditivo para virar aditivada, ela altera as moléculas, né? Sim, altera, já mexe na octanagem. Isso. A octanagem, pessoal, é o poder de queima daquele combustível. Isso. Se você colocar um combustível premium, né? Pode. Isso, uma grid, né? Uma grid, a octanagem dele chega até o máximo que é 98%. Isso. E ele vai aumentar a potência, a potência do carro vai aumentar. Então, se ele aumentou, ele vai ter um consumo. Vai ter consumo, então, para quem roda por dentro aqui, comum. Gasolina comum. Quer viajar, achou um preço bom de álcool, bacana, bota álcool. Mas álcool dentro de rua, eu não aconselho. Não aconselho. E o álcool, Ramon, tem um mito, né, por trás disso, que o álcool danifica mais o motor do carro. Aquela questão que quando a gente abastece, joga água pelo escapamento porque tá com álcool. Ou é mito, realmente estraga ou não? Não, a questão do álcool, jogar muito água pelo escapamento, hoje a própria gasolina tem carro que se acelera e dá um balde. Geralmente é carros que a pessoa anda bem devagarzinho na rua, né? Justamente, que ele acumula, que é o dióxido de carbono, ele cria aquela água dentro ali do escapamento, então fica acumulada. O álcool dava muito problema nos carros carburados antigamente, por quê? Porque o carburador, no carro a álcool, ele era separado. Você via que o carburador, a gasolina era fosco, o carburado ele era cromado. Quero pra você identificar logo. Com um tempo de uso, ele começava a corroer aquela pelezinha de cima do cromado e aí soltando aquelas peles começavam a entupir. Giclê, câmara de regular de marcha lenta e assim por diante. Isso sim estragava. Mas o álcool ele não corrói alumínio, ele não corrói cabeçote, ele não corrói bico, não corrói vela. E até um motor que anda só no álcool, você já deve ter aberto algum que o dono só anda no álcool, ele é um motor mais limpo, né, por dentro? Se você olhar a cabeça do cilindro, ele não tem crosta nenhuma. Tá vendo aí, pessoal? O álcool é um combustível mais limpo, porém... né, polui menos, mas porém tem essa questão do alto consumo. Ele tem que injetar mais álcool. Justamente. E o álcool é assim, por exemplo... eu abasteço meu carro com álcool, mas eu percebo que ele tem um consumo excessivo. Mas tem que perceber que seu carro tem que estar... A parte de ignição, ok. Vela, cabo, é uma coisa que ninguém dá muita atenção. A válvula termostática. Sim, é verdade. A válvula termostática, pessoal, é um objetozinho que ele abre e fecha, né? O círculo da água do bloco, onde está quente, né? Para circular a água. Para o aditivo. O radiador. A válvula, quando ela abre, a válvula termostática, ela libera a água que está no bloco para o radiador, para assim fazer a troca, o resfriamento. E o pessoal mais antigo, ele tirava, e também tem um mito de que motor frio é melhor, né? E hoje em dia é ao contrário. Hoje o carro trabalha na temperatura normal, tem carro que trabalha com 95 graus.
normal, sem disparar a Sem ventoinha. disparar a ventoinha. Então o que acontece? Se você perceber hoje, a maioria dos automóveis, hoje você funciona, ele dá aquele giro alto. Fica Depois... acelerado, para que ele atinja a temperatura rápido. Para quê? Para que ele diminua o consumo de combustível. Porque quando ele está frio, é onde ele quer mais combustível para aquecer. Tá vendo aí, pessoal? Vocês que gostam de ir no mecânico e arranque a válvula termostática, que o carro tá toda hora chegando lá em 100 graus e a ventoinha tá toda hora ligando. Então, pessoal, o carro foi feito para isso. Isso. Então ele tem que ter a válvula. Então você tem um carro a álcool, vela, cabo, filtros, com o tempo que não foi trocado, não tem mais a válvula. Então ele vai aumentar o consumo. E ele não muito. vai ter a temperatura de trabalho nunca. Nunca. Vai ficar sempre frio. O meu carro, até acho que não tem a válvula termostática. O ponteiro é uma coisa mais Embaixo. difícil do mundo. É lá embaixo, gelado direto. Eu acho que ele não tem, não, a válvula. Eu vou até dar uma Aí olhada. tem depois. porque ele funciona, aquela água fica parada no bloco até ele atingir 95 graus, que é a primeira vez que ele vai, antes de armar a primeira vez a ventoinha. Isso. Então ela encolhe, porque a mola dilata, né? Isso, então com ele a circula temperatura. a água. Aí você imagina, você está viajando, está chovendo, o ar está ligado. Isso. Aquele vento de frente está só esfriando a água. Então ela retorna fria. Automaticamente a mola fecha, comporta, mantém quente. Abre. Então trabalha sempre assim, o dia inteiro, abrindo e fechando. E até, né, se você pegar hoje um carro moderno e, sei lá, sem a válvula termostática, sem nada, e for fazer uma viagem lá pro sul, que faz 5 graus, sei lá, até vai, né, o carro vai parar, vai falhar, porque não tem a válvula termostática para deixar o motor aquecer. Isso. E dependendo do carro, até aqui, ele não funciona direito, ele trabalha com excesso. Tem esses carros aí com injeção direta mesmo, ele não trabalha sem a válvula. Sem a válvula. Ele injeta muito combustível trabalha porque sempre ele frio. entende que A ele unidade de precisa comando, aquecer. tá entendendo que o carro tá frio, então ele tem que mandar mais gasolina para ele esquentar. Ele não esquenta nunca, não tem válvula. Fica só a água circulando. E aí toma combustível para dentro, ele vai alterar o consumo. A dele é tentando aquecer o carro, mas o carro não aquece, não tem válvula. Não tem válvula. E aí acontece isso daí. Tá vendo? E aí vocês aí, e tem esse mito, a galera chega em muita oficina e... Tira a válvula. Tira a válvula. Tá toda hora dispara a ventoinha, tira a válvula. Isso. Rapaz, a Ou ventoinha... eu botei a válvula, o carro ferveu, esquentou. Então vamos corrigir o problema, se é radiador, se é cabeçote, mas sempre botar a válvula. E tá fazendo o que na história? A ventoinha tá lá pra ser usada. Né? A ventoinha tá lá pra ser usada. E ponto final. Se ela dispara em 5 minutos, né? Ou em 10 e 10, deixa ela lá. Isso. A função dela é rodar, é esfriar. Pra você ter uma noção hoje, essa linha nova aí o Volkswagen, né? Up, Jetta, esses motores TSI, ele existe uma carcaça da válvula termostática e da bomba de água, ele vem 2 válvulas termostáticas, numa carcaça só. Duas válvulas. Misericórdia. Rapaz, e vocês aí tirando. Aí tira. e assim, Ramon, você como proprietário de oficina de longa data, assim, quais os principais defeitos assim que chegam hoje para você na sua oficina? Hoje eu recebo muito problema devido, eu acho que a tecnologia, né, que ela chegou muito rápido. Então eu recebo lá muito problema com sensores, né? Sonda, ABS, catalisador então. Diariamente entupido. eu recebi 3 com problema em catalisador e com problema nessa linha nova que é aquele, quando você passa a pessoa tava aprendendo, né? Dava aquela clicada no motor, clac, 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 o cara muda a marcha. O cara tava barbeiro. Então hoje o que eu mais pego é esse problema, o cliente reclamando de um barulho, que às vezes ele não sabe, até então ele não sabia o que era. E muitos carros até em termos de garantia ainda, carros novos. Tem carro que ele deixa funcionando lá com o ar ligado, quando ele arma o eletroventilador, ele já dá aquela trincada, com o carro parado em neutro. Aí o que é que acontece? Liga para a concessionária, que está em termo de garantia, ele recomenda: use 2 tanques de álcool, porque isso é carbonização. Mas carbonização? Carro novo? Aí vamos voltar um pouco lá atrás. Você pegava antigamente de motores Volkswagen, AP, o próprio CHT, 1.0, 1.6, o Renault, nós tínhamos o quê? Pistão grande, bielas curtas. E um material que sobrava em cima do multimanel, dava para fazer mais ou menos umas 3 ou 4 molas ainda, né? Cansei de abrir, tirar a cabeçote de Volkswagen e tá aquela crosta na cabeça do cilindro, tem que raspar que ela vira um concreto. Mas eu nunca vi um motor daquele bater caneco, nem trincar. Hoje em dia o pistão é pequenininho, né? Biela longa. E o pistão fica bebo mesmo. E o material de cima do cilindro quase não tem, né? A mola já é em cima, então... Aquilo ali eu acho que atrapalha no movimento que ele sobe e desce. Então qualquer crosta que criar ali em cima vai desalinhar. Vai desbalancear. Ele vai dar aquele barulho. Aí o pessoal, isso aí é combustível adulterado. Eu creio que não seja. Porque esse mesmo combustível abastece um Fusca, uma moto, uma Land Rover, um Jaguar,
um Jetta, É. um carro com injeção direta que trabalha hoje com uma pressão de linha de 42 PSI no tanque, manda para uma bomba de alta na frente que é tocada pelo eixo do comando de válvula e Que é transmite para dentro do motor em 90 até 92 libras de pressão. Misericórdia. Esse combustível ia dar problema nesse carro, não ia? Vai, com certeza. Então eu acho que é problema já de engenharia, digamos assim. Por quê? Porque foi muita mudança. E assim, para tudo na nossa vida, quem testa são os consumidores, né? Isso. Então a fábrica, mesmo que ela estude, mesmo que ela passe por um processo demorado, quem vai acabar vendo se aquilo presta ou não, se deu certo ou não, é o nosso, né? O final. Justamente, é o os testador, né? consumidores. Vai testar. Somos os testadores oficiais dele. Nós que vamos ter os prejuízos para eles e ir corrigindo. E sobre essa questão, assim, já que você falou que hoje em dia, catalisador, né? Muito carro chega lá na sua oficina com um problema catalisador. E geralmente, pessoal, o catalisador, para quem não sabe, é como se fosse um filtro do ar que sai pelo escapamento. O resto da queima, ele passa lá para diminuir, né, a poluição. Isso, ele tem uma louça, né? Uma louça. Ele fica entre as duas sondas, pré e após. Ele trabalha em temperatura alta, tem desde trabalhar até 600 e poucos graus, depende da temperatura. Chega a ficar vermelho por dentro, Isso, né? que é o normal dele, né? Que é para poder ele fazer aquela queima e mandar antipoluente, né? Para diminuir a poluição. Para diminuir a poluição. E essa... Entope por que, assim, o catalisador? O que Na que é? verdade, hoje, a maioria dos carros estão chegando lá com esse problema de catalisador. A gente fica surpreso porque quando tira a sonda que bota o endoscópio dentro, não está entupido. O catalisador está limpinho. Ele perdeu só a frequência de filtragem. Então Aí- o catalisador hoje não tem mais aquele problema de antigamente de entupir. Hoje ele dá esse problema de entupir como? Se o carro levou um aquecimento, queimou junto com o cabeçote, jogou aquela água toda pelo escapamento, aí ele pode ser que ele derreta ali em cima e feche. Mas a maioria que eu recebo hoje lá, tá íntegro, tá inteiro. tá inteiro. Ele perdeu o poder de filtragem. Filtragem. Aí o carro é tão inteligente, a sonda é tão inteligente que ele já consegue detectar Isso. esse poder de filtragem acabou. Aí o que é que acontece? O pessoal hoje, será que é o quê? Então a gente vai começando a procurar. No carro inteiro a gente não consegue achar problema. Testa vazão de bico, pressão de bomba. Aí o pessoal sempre só bate no combustível. Só que não atentando a procurar o que é o defeito, porque o consumidor ele não vai saber, ele quer que o carro esteja pronto. Sim, sim. A taxa de compressão num cabeçote, numa câmara de explosão, num carro desse hoje, ela veio ao extremo, né? E com esses carros turbos, então... Carro turbo, carro com injeção direta, então a temperatura trabalha muito alterada e muito combustível em cima. Então isso vai afetar onde? Quem é o primeiro cara que recebe isso daí? A própria câmera... Justamente. Som. O catalisador, que ele vai jogar logo pelo escape, vai passar pela primeira sonda e já cai em cima dele. Então ele se vira para ele aquecer Pra ele aquecer. e dar a queima. E aí vai sobrecarregar o catalisador. Então nem todos os problemas que vai dar nele vai ser o combustível. Hoje eles fizeram carros mais velozes, né? Comparado aos motores passados, que eram motores pistão grande, biela curta. Hoje pistão curto e biela longa, você pega um carro desse 3 cilindros, ele voa. Ele voa. Mesmo que não seja turbo. É aquela que nem o pessoal dizia, um carro hoje 1.0 anda que nem um carro antigo 1.6. Justamente. E sem turbo, sem nada, né? Lógico. O carro original. E um motorzinho você abre, parece uma caixa de fósforo, né? O Isso. pessoal fala. Isso é um motor de moto, dentro de um carro, 3 cilindros. E antigamente precisava 4 cilindros, os pistões enormes. Então. Justamente porque mexeram na taxa de compressão, Isso. teve a injeção Justamente. eletrônica. Hoje você pega, tem automóvel que a gente pega lá pra fazer serviço de retífica de motor que não tem retífica. É descartável. Você tira o cabeçote, junto o cabeçote, parece uma lâmina, uma gilete. Então aquilo ali não tem como retificar. Nos carros mais antigos, você pegava um cabeçote daquele, passava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinha retífica, tinha material. Tinha material para ser desgastado. Então ele tinha uma taxa de compressão alta, então ele trabalhava frio. Por quê? Baixa. A taxa de compressão baixa, frio. Taxa Ele de trabalhava compressão, gelado. Aí hoje eles baixaram o cabeçote, aumentaram a taxa de compressão, o carro trabalha aquecido. Líquido. Então vai sobrecarregar em alguma coisa. Então o que acontece? Está sofrendo muito catalisador. E também sofre o material, né, do bloco, porque hoje, antigamente os blocos eram feitos de ferro, né, ferro. Hoje os blocos é de alumínio. Alumínio. Pessoal. E aí, né, esse alumínio, quando leva aquecimento, quando você bate em algo, Isso. porque assim, o pessoal, né, hoje tem mania de ficar falando assim, meu carro tá aquecendo, ou se não, todo dia de manhã, ficar abrindo a tampa do reservatório, né, Ramon, e completando a água. água. E pra
quê? Se não tá baixando, né? Isso. Não tem necessidade de estar fazendo isso. E aquela água já é de cor para justamente você identificar se houver um vazamento. Então você viu que ela tá no nível, não tem que abrir e botar mais. Se ela tá no nível dela, né? Se começou a baixar, aí sim tem problema. Aí sim tem problema. Aí você tem que não completar. Você tem que completar e ir direto ao mecânico. Pra ver o que é que tá acontecendo. Porque por causa de um vazamento desse aí, ele pode dar um prejuízo aí de 7, 6, depende do carro. 7, 6 mil, 8 mil, depende do carro. motor. Um motor simples, né? Passando por esses motores já modernos hoje, eu creio que não faz mais. Teve um carro na sua oficina, né? Que você solicitou um orçamento e saiu mais barato, não foi? Comprar um motor na concessionária. O pessoal saiu mais barato comprar um motor novo na concessionária do que mandar o motor antigo que deu aquecimento, não foi? É brincadeira. Então, a gente tá aqui dizendo a vocês que hoje um motor de carro é tão descartável como um celular. Isso. Um aparelho celular. Hoje eles fizeram o sistema de motores assim, retífica quase zero. Eu abri não vou falar a marca, há uns meses atrás. Pode falar, a rádio aqui é... Eu mandei para retífica quando o rapaz da retífica de Feira Santana recebeu esse bloco lá. Esse bloco passou 3 meses lá e ele não conseguia achar a camisa para encamisar o bloco. Não fabricava. Não fabricava. Então, sabe quando você compra um celular Xing Ling e ele quebra a tela e você não acha? Tá acontecendo a mesma coisa com os carros, né? E antigamente não, né? Peça de um dava no outro. Isso, hoje não. Hoje cada... E tudo caro, né? E tudo caro, e tudo caro. E assim, Ramon, a gente preparou uma pauta aqui, pessoal, antes, né? Pra gente não esquecer de nada e deixar tudo... vem cá, muita gente, assim, tem dúvidas quando... Tem um carro, muita gente acha que um carro é que nem um secador de cabelo. Não tô falando mulher, não, Sim. porque hoje em dia tem mulher que é mais ligada em mecânica do que homem. Verdade, verdade. Mas assim, tem muita gente que só põe o combustível e pé, né? Pé, só andar e combustível, aí o pneu acaba, troca o pneu. Então, assim, quais são os itens que você revisa nas revisões que você faz na sua oficina e o que você indica aí para os nossos ouvintes sempre tá de olho? Isso. Olha, os itens básicos hoje, que a gente chama que é um kit que não vai lhe dar problema de viagem. Por exemplo, hoje a gente faz as revisões por quilometragem. Se você tem um carro que está com 10 mil, você vai trocar só óleo e filtro. Sim. 10, 20 mil, óleo e filtro novamente. De 25 a 30, ele vai entrar pastilha, aí já vai entrar vela de ignição. Os filtros, que é normal trocar, toda troca, filtro de combustível, filtro de ar, tem que trocar. E em quanto tempo você recomenda? Eu recomendo você trocar filtro de combustível, filtro de ar de motor e filtro de óleo. O óleo sempre trocou o óleo, troca o filtro. Troca o filtro. Pessoal, pelo amor de Deus, não tem... Não é que tem um ditado que diz, troca uma vez sim, uma não. Você vai botar meio litro de óleo de volta para dentro do motor. Pegar o óleo velho justamente. E misturar com óleo novo. Então o que acontece? Como são coisas baratas e ele é feito por papelão, o que acontece? Você vai rodar um óleo para 10 mil ou 6 meses. Tem gente que passa um ano para trocar. Que não roda. Tá entendendo? Então aquele filtro de combustível que tá lá, aquele papel já começou a deteriorar. Já começa a soltar as fuligem e vai indo para onde? O bico. Aí você vai trocar um filtro de R$17, vai perder um bico de até 300, 600 reais, depende do carro. Então o básico nessa quilometragem até 30 é isso. Olha a pastilha, os filtros e pastilha, o óleo, filtro, até isso. 30 mil. Até 30. Passou de 30, você tem aquele mito. Porque hoje em dia tem carros que você roda 80 mil com a correia. Isso. Ou 4 anos de uso. É a correia dentada. Tem automóvel aí que o cara tem 7 anos, mas o carro não tem 20 mil ainda. E aí, o que fazer, Ramon? E aí ele chega lá e eu pergunto, e aí? Ele diz, não, mas o carro tem 20 mil, mas o carro tem 7 anos. E a correia, pessoal, é uma borracha. Então ela vai trincar, vai se deteriorar, você rodando ou não é verdade? O que mais acontece, essa semana passada mesmo eu fiz um serviço no cliente que eu perguntei a ela. Ela disse, não, já olhei, eu pedi para olhar e a borracha está boa. Eu digo, mas a borracha não acaba. Eu peguei uma correia nova e mostrei a ela. É um sanduíche, uma borracha em cima, uma borracha embaixo, no centro é uma malha de nylon. De nylon. Sim. O que quebra é o nylon, que ela resseca com o tempo, e aí a borracha não consegue segurar o peso e ela vai partir. Isso. Então o que acontece? 50 mil quilômetros ou 2 anos, independente. Quem chegar primeiro já troca, nessa quilometragem de 50. Passou de 50, 60, 70, 80 mil, você já vai agregar o quê? Um óleo de transmissão. Sim. Vai ter que ser trocado.
já vai passar para a sapata de freio traseira, porque você vai trocar em torno de 2 ou 3 dianteiras, pastilha, mas a traseira gasta menos, porque ela freia 30% menos. Isso. Então você já vai para agregar esse serviço da sapata traseira, para dar uma olhada. E em todo o conjunto de suspensão, né? Sim, você já vai erguer o carro no elevador. Quando o seu carro, pessoal, você chegar na Ramon Auto Center e seu carro tiver mais de 60 mil rodado, Ramon já vai botar seu carro em cima do elevador e já vai checar, né, esses itens de suspensão. Porque às vezes você tem um carro de 60 mil, né, Ramon? E não bate nada. E aí você chega no mecânico e diz, ó, troca o óleo e os filtros aí que eu vou viajar. Não, pô, deixa ele verificar, porque às vezes não bate, porque tem carro que é tão confortável, né, que só vai bater mesmo quando estiver voando. Quando a bucha já estourou, na verdade, né? Às vezes você levanta lá, tem carro que você levanta, esses carros da Nissan, ele estando no chão, você olha a bucha, ela tá íntegra. Você não vê. Quando você bota o elevador que a roda abre, que ela desce, ela mostra o lascão na bucha, onde está ressecada. Então aquilo aí já tem que ser trocado. Porque vai interferir no alinhamento e assim por diante. Então, vai gastar mais pneu. Vai gastar pneu. E aí você vai dar uma observação maior nos coxins de amortecedor. Naquele de polietileno, né? Aquele de baixo, porque ele pode ressecar e começa a virar aquela farofa. Esfarela. E aí você começa, meu carro tá cepando. Botei um peso pra viajar. E só quando passa no quebra-mola, pá. Vamos trocar o amortecedor. Só que o defeito às vezes não pode estar no amortecedor. É o próprio coxinho que faz a limitação. Poliuretano, né? Aquele de borracha. E assim, rolamentos. Como hoje, antigamente, né? Você tem que engraxar, desmontar, botar graxa. Hoje já são blindados, você não tem que ver mais só se tem alguma folga ou se tem algum barulho. Mas troca, mas se não... Troca. Aditivo de radiador, tem aquela... que a gente falou do começo, Isso, né? Aí o aditivo ele é recomendado você trocar a cada 5 meses. Recomendo 5 meses? A cada 5 meses você tem que trocar o aditivo. Quem é que faz isso, pelo amor de Deus? Aí você não faz... Começa a virar aquele ferrugem, aquele barro, aí começa a correr o sistema de água, aí vem selo de bloco, bomba de água, radiador. Só, Ramon, me permita aqui adicionar que o aditivo quando vem de fábrica, né, que vem com a duração maior, não é assim? Quando ele vem, aquele que vem, diz que vem um aditivo mais especial, né, que dura até 3 anos, né, depende do carro. Só vi para esse termo aí de durabilidade, que até hoje se eu pegar um carro mais antigo, ele vai estar íntegro, se você abrir o reservatório lá, ele vai estar Honda, eu tive um Honda Civic e eu até fui nessa oficina e falaram, Júnior, o seu aditivo ainda é original. E o carro já tinha 5 anos fabricado. O Honda ele tem um poder alto do porque o bloco é de alumínio, né? E o radiador ali, tudo mais. Não tem junção de vários materiais, né? É um único material. Ramon, a gente vai para um intervalinho só aqui rapidinho e já voltamos, viu? Não saia daí não. 24 horas do ar. Gordo Show com Américo Júnior. Uma rádio feita por quem entende de rádio. Canabrava FM. Canabrava FM. Canabrava FM. Uma rádio diferente. Vamos lá, voltamos aqui na Canabrava, voltamos. Pessoal, vá desculpando os erros técnicos, mas eu estou aprendendo. E o seu Cleison, ele ainda não fez o meu bloco aqui no sistema. Oi, Cleison, você está escutando? Faça meu bloco, viu? Para acabar esses errinhos aqui, que eu me perco todo. Então, voltando lá ao nosso assunto, falando sobre aditivo, radiador, principais problemas, combustível, álcool, gasolina, existe um mito, né, Ramon, que é motivo de discussão assim de várias pessoas, que é carro automático. Alguns falam que é mais econômico do que um carro com câmbio manual, e outras pessoas falam que não, que um carro manual é mais econômico. E aí, é mito? São iguais? Como é que funciona isso, na sua opinião? Na verdade,
O carro automático é assim. Você tem que saber usar o carro automático. Por um exemplo, você tem um carro manual, a pessoa tem o costume de usar um carro manual, ele faz a troca de marcha rápido, uma mais em cima da outra. Primeira, segunda, terceira, quarta, depende do seu percurso, você está na quinta. Quem tem um carro automático que está usando pela primeira vez, qual é a primeira intenção que ele faz? Afunda o pé, né? Afunda o pé pra sair num quebra-mola rápido, né? Passa Eu um vejo quebra-mola, muito isso. afunda o pé e... Então aquilo ali, giro alto, consumo, então ele tem que primeiro se adequar ao pedal. O segredo do carro automático, você rodando, por exemplo, até em viagem ou ultrapassagem, se você vai fazer uma ultrapassagem que seja rápida, não tem problema. Tem carro, tem aquele botão esporte, você aperta e vai dar aquele giro, mas você volta. Mais interessante sempre a 2.000, 2.500 para trás. Uhum. E o carro, ele já faz isso de modo automático, né? Justamente. Se você afundar o pé, ele vai... Beber igual um Dodge. Aí o pessoal hoje tem esse mito. O carro automático bebe muito. Isso. Mas não é porque o carro bebe muito. Ele tem um consumo maior do que o carro mecânico. Porque ele perde a própria, aquele carro automático, o pessoal não usa embreagem, Isso. né? Ou usa um equipamento chamado conversor de torque. Isso. Né? E o conversor de torque, ele desperdiça, né? Um pouco da energia. Ele tem, na verdade, o conversor de torque, ele tem uma embreagem chamada lock-up, né? No fundo do conversor, que tem carro que ele entra na terceira marcha, tem carro que na quarta, na quinta, até na última marcha, que é para aliviar o peso do motor e se liberar as rodas para que ele trabalhe mais livre. Mais livre. Mas o que acontece no automático é que você trabalha sempre em giros baixos, ou se preferir no modo manual. Ou na borboleta, no volante, ou no triptronic ali em cima na marcha. Você vai mudando que você tem um consumo menos. E se atentar para isso. Sempre giro baixo. Deve evitar aquele negócio de passar um quebra-mola, afunda o pé. E agora aqui em Ribeirão Pombal, né, com esses quebra-molas, desculpa, quebra-molas, com esses semáforos, eu vejo muito o pessoal, eu até brinco assim, quando tiver com meu amigo, eu falo assim, rapaz, eu acho que esse cara aí, a gasolina é de graça, porque afunda o pé, né, na Chega saída. a subiar no escapamento lá Chega, atrás. chega a voar água no asfalto. Eu digo, meu Deus, pra que isso? O consumo, né? Isso, e vai lá pra absurdo. cima. E geralmente são carros automáticos que eu Isso. vejo fazendo isso. É. Então aquilo ali é o Ave Maria, bebe... Se você, por exemplo, pegar um carro manual hoje, você descolou o pé da embreagem, o carro saiu na primeira, você engatou a segunda, ele sai. Isso, O carro automático, ele vai mudar para segunda depois de 20 e poucos por hora. Antes de 20, ele não muda para segunda marcha. Ele fica lá... Tã. Vai dar aquele giro para baixar a marcha. Então, o carro manual realmente se torna mais econômico. Mas você tem que se adequar ao automático. E assim, estamos com participação aqui dos ouvintes, pessoal. Peço que vocês mandem suas dúvidas aqui, qualquer coisa no WhatsApp da rádio. E quem tiver meu número, pode mandar no meu também. Toninho de Pedrão, Toninho, irmão do Netinho, ele perguntou aqui o seguinte: se o motor 3 cilindros da Volkswagen, ele aceita retífica ou é descartável, como a gente falou anteriormente? O 3 cilindros da Volkswagen. Motor da 3 cilindros da Volks, que ele saiu no UP, tá saindo nessa linha nova agora, já tenho feito bastante. Ele aceita a retífica, já existem as camisas que vai fazer a retífica dele, porém, o cabeçote dele tem um limite muito baixo. Dependendo se for um aquecimento que ele tenha levado, Se ele empenar muito, ele não vai conseguir usar mais aquela junta de chapa. Aí o que é que está acontecendo? O mercado, para suprir essa necessidade de perca de cabeçote, esse vai pro lixo, compra outro. Eles estão fazendo um ajuste sob medida. Então a própria fabricante está fazendo Não. ou empresas. A Sabor, As fabricantes. isso, a Spal, essas outras aí estão fazendo ajuste sob medida. Sob medida. Para quê? Para que diminua essa perca de material. Por exemplo, um carro novo dá um aquecimento, o cabeçote não vai prestar, vai pro lixo. Então isso vai para onde? Vai para vendendo para no alumínio, digamos assim. Vendendo quilo. Que era uma coisa que era para retificar e voltar para as outras novamente. Então, e isso tudo, né, é levado por causa da alta taxa de compressão. Isso, eles eles diminuíram baixaram muito o espaço entre o pistão e o cabeçote, ficando um espaço bem curto, que é para a explosão ser forte. Maior, porque como botou a biela longa, ele vai dar aquele coice lá em cima, né? O motor tem potência. Para encher, né? Pra encher. Para ter mais força. Então hoje ele já tem retífica. Ele já existe as camisas, já existe o material para fazer a troca, e se caso o empenho for muito, por quê? Porque nesses blocos de alumínio, o que é que acontece? Dependendo do aquecimento que ele levou, ele tem que tirar o motor inteiro para poder facear o bloco também. O pessoal faz muito retífica de cabeçote e deixa os blocos lá. E também tem eu acompanho um canal no YouTube de uma retífica, e ele fala assim: pessoal, cabeçote, ou não é só o cabeçote que tem que
planar. Isso. Se o seu carro aqueceu, você tem que verificar o bloco, seu mecânico tem Se que o verificar. bloco for alumínio, aqueceu, você pode Já tirar é. fora. E Ou- também tem casos extremos, né, de aquecimento que até cabeçote de ferro empena. Ou, Isso, o desculpe, bloco de ferro empena, né? A linha GM Empena. E é de ferro. trabalha muito quente. E é de ferro. E hoje, e aí nessa, por exemplo, nessa linha 3 cilindros aí, você não consegue tirar um cabeçote se não tirar o motor fora. Você tem que praticamente abrir o motor inteiro, quase, para tirar só o cabeçote, porque ele é corrente, né? Ele corre. Ele vai entrar aquela chapa na frente ali, que aquela bomba de óleo já é na frente do motor, então você tem que desmontar quase tudo. Então é interessante do que? Tira o motor inteiro fora e já analisa tudo. Ramon, tem 2 ouvintes aqui, Diego do Carmo e Hermírio Júnior, filho de Crueira, perguntando qual é a marca do carro hoje em dia que tem um motor assim descartável, que você acha, na sua opinião? Não precisa falar o modelo do carro, né? Porque a gente também não quer deixar os donos tristes. Mas assim, qual, na sua opinião, a marca que tem hoje um motor assim descartável? Que se chegar a aquecer e for muito, tem que trocar o motor. Olha, na verdade, hoje eles estão fazendo o quê? A retífica, lembra aquele negócio de eletrodoméstico? Obsolescência programada. Chegou naquela época ali. Então o que acontece? Dependendo do que ele aconteça hoje, tem motores aí, não são só uma marca nem duas não, que ele, é o caso que ele disse, do motor que a gente ligou para concessionária, ficou mais barato comprar um motor do que retificar. E esse carro era de que marca? O pessoal tá perguntando. Ford. Ford já tem esses problemas, a gente tem com o Hyundai também. Hyundai, tá vendo? Ford, Hyundai. Hyundai, eu vejo. O pessoal anda muito na oficina de Ramon. Às vezes eu acaba meu dia de trabalho, eu vou lá perturbar ele e eu vejo ele lá futucando. Eu vejo você mexendo em muito HB20. E HB20, como todo mundo sabe, tá na moda, né? Isso. Todo mundo tem. E o HB20 tem uma questão da água, né? O pessoal vai olhar o nível da água da HB20 e olha no reservatório. No reservatório do canto. E não é ali, né, Ramon? Onde é? Eles têm Você que olhar naquela. Voltando no Jeep, né? Antigamente. Antigamente tem aquela tampa metálica em cima de ferro. O certo é você olhar ali. Por quê? Porque eu recebo o carro lá direto com problema de aquecimento. E quando eu chego lá, eu abro o capô e digo, pô, seu carro aqueceu. Mas o proprietário disse, não, ali tá cheio de água, o reservatório tá cheio. É isso. Ele, mas não é aqui que olha, isso aqui é só um reservatório que vai jogar por gravidade. Se o seu vazamento foi grande, ele não vai conseguir abastecer seu radiador. Quando a gente tira a tampa do radiador, o carro não tem água. Aí bota 2 baldes de O água. reservatório tá cheio porque o dono acabou de encher em casa. Isso. E aí esses reservatórios aí, ele tende a enganar, né? É um sob gravidade, mas ele só não consegue mandar a quantidade grande de água. É só para abastecer pouco. Então você olha naquela tampa metálica de ferro direto no radiador, com o Aquela carro ali frio. pertinho da frente, né? Pertinho da tranca do capô, ela isso, fica ali em cima, com o carro frio. Com o carro não frio. abre o carro quente. Certo. E aí vai olhar por ali. E ele dá muito problema de catalisador porque ele fecha. Quando ele fecha, ele derrete o cilindro. Eu recebo muito lá que o carro, tava viajando, o carro perdeu força, não pegou mais. Quando eu vou ver, por causa de um catalisador, ele perdeu o motor. O catalisador, ele fecha Hyundai. em top, É. ele derrete, no Isso. caso, e aí não Aí tem ele por não onde consegue usar, sair, sai o ar. ele não consegue sair o ar quente, porque ele tá vedado, então ele vai pro cilindro. O cilindro, como é pequeno, então ele murcha e já era. O pistão murcha. Aí e já foi, o carro perde compressão e não sai do lugar. E aí, nesse caso, trocando os cilindros, resolve. Aí você vai ter que trocar o cilindro, encamisar, fazer por inteiro, né? Meu Deus do céu. Tem que fazer todo. Pessoal, cuidado com esses carros novos. Tem que ter cuidado. Tem que ter manutenção. Porque hoje carro tá virando um celular, tá virando um computador. E agora com a chegada desses carros elétricos, é que vocês vão ver coisas. Mas a gente chega lá nos carros elétricos. Os carros elétricos a gente vai eu vou ver em Pombal passando um carro 100% elétrico. Eu já vi híbrido aqui na cidade. Sim, eu tem já muito, vi né? passando, eu já vi Muito. um Inclusive, emplacado aqui. eu tenho quase um ano, né, que eu tô fazendo o curso do carro elétrico. Não sei se eu vou consertar daqui pra lá, vai demorar a chegar. Não. Mas já tá aí, né? Eles queriam 5 anos, né? Isso. Mas já tá aí. E você já tá iniciando um curso de Eu já carros, tenho quase um ano que eu tô tomando esse curso aí. de carros elétricos e híbridos. É, Aí, tá vendo, pessoal? Tem que correr atrás. Não pode ficar parado só no carburador, não. fica pra trás. Senão fica pra trás. Porque daqui a uns dias, né, Ramon? Um carro vai ser uma bateria e um motor elétrico. E aí, agora? Aí você abre o capô, olha assim, ou mexer onde aqui? Não vai ver nada. Não vai ver nada. Só Não tem um pode buraco. colocar nem a mão, viu? Não pode colocar nem a mão. Não. Porque a tensão elétrica é muito alta. Chave nenhuma dessas que a gente usa aqui na oficina não se trabalha um carro Tem que elétrico. ser ferramenta. São isoladas e você tem que trabalhar como se fosse aquele pessoal que trabalha com linha viva. Sei. Aquela luva de borracha, roupa apropriada. Mas
vamos deixar o carro elétrico Para mais tarde. para daqui a pouquinho, Sim. porque a gente ainda tem que falar um dos assuntos da nossa pauta, que é o seguinte, o pessoal tem muita, assim, como eu posso falar assim, não é suspeita, é desconfiança dos carros turbos, né? Os carros hoje turbo estão aí, estão vendendo Sim, muito. é uma febre, né? É uma febre e nego faz vídeo andando a 200 por hora em um carro 1.4, né? Tem SUV, que é aqueles carros grandes, que aquele carro é grande, toma muito vento, é pesado, e um carro motorzinho 1.4, 3 cilindros, e o cara 200, a pessoa não anda 200 não, pelo amor de Deus. Mas porque é turbo, eu tenho que andar correndo e tal, mas não é bem assim, né, Ramon? Carro turbo, você Isso. tem que ter vários cuidadozinhos, principalmente com combustível, né, Ramon? Um carro turbo, ele já, por exemplo, você pegar um carro turbo hoje, 4 cilindros, é um motor que atende bem, né? Já atendia bem sem um turbo, e com turbo ele... Turbo, Ave Maria. Então a tendência do cara que compra um carro turbo hoje é o quê? Ele quer afundar o pé. Porque ele é tipo, viu no videogame. Ele acha que ele tem o carro e quer andar. Isso. Agora, o que acontece muito é no carro turbo 3 cilindros. Então é um motor mais fraco. Então o que acontece? E é um motor que, como a gente já falou aqui, é um motor já que caminha pro caminho do descartável, Isso. né? Então é um carro que ele agregou potência pela turbina. É um carro que vai ter a vida útil do motor reduzida? Vai. Vai. Porque vai ser um carro que ele vai andar Forçando. direto. Você vê que aí tem um camarada que compra um carro desse hoje, acha pouco, faz um remap. Um tal de stage, né? Stage 1, stage 2 Então, stage 3. aí usa aí 2 anos, no máximo, aí vende. Um carro desse, ele não vai ter a vida útil do motor normal num carro desse aqui. Jamais. Porque ele trabalha em temperaturas altas e em regime alto. Sempre. Ele nunca trabalha com o carro dele abaixo de 6 mil giros. Só trabalha lá em cima. Só trabalha lá em cima. E assim, carro turbo, né? Alguns usam injeção direta de combustível, Direta, principalmente os sim. da Volks, né? E os da GM ainda utilizam bico, né? Convencional. E O Cruze já está saindo com injeção direta, 1.4. o 1.4 Já. já tá com injeção É, direta. eles mudaram porque a perca de combustível estava muito, então ele perdia um pouco de potência. Com a injeção direta, ele não tem mais, que ele já Só que injeta na cabeça do cilindro. A injeção direta, pessoal, para quem não sabe, é tipo como se fosse um motor a diesel, né? Tem um bico ali direto na câmera de explosão, né? Ele tem na verdade, ele tem aquela bomba, como eu falei no início, uma bomba de alta Além da bomba que do fica no tanque, que a bomba do tanque é 42 PSI, né? 42 libras, ele manda para essa bomba, que ela é interligada no cabeçote, e ela transmite a 84 a 92 libras para dentro do motor. do motor. Então, se tiver uma sujeirinha ali naquele combustível, babar o bico, né? Esses bicos são muito sensíveis, então ele procura sempre andar em alta. Em alta, uma hora ele vai sofrer. E uma hora ele vai sofrer. Então, esse mito de 1.4 é turbo, 3 cilindros turbo, vou dar pé, vai dar pé quando tá novo. Quem pegar depois, pegar o chamado conhecido resto de rico. Aí vai sofrer. Quanto hoje em dia, Ramon, se por exemplo, o carro que o pessoal gosta de pisar com os 2 pés, falando assim, Sim. é o Jetta, né? O Jetta Turbo. Então Jetta, E assim, quanto hoje custa uma bomba de alta ou um bico de um Jetta Turbo? olha, uma bomba de alta que ela sai nessa linha que dá na Land Rover, dá no Jetta. Então mesmo o bico que dá no Jetta... Não, a bomba de alta. a bomba de Geralmente elas têm um comércio parecido. parecido, de valores. Varia muito, 4.500, original, 5.000, depende do carro. Pessoal, R$4.000, uma bomba de alta. Uma turbina de um carro desse hoje custa no valor de R$7.000, mais ou menos. Pessoal, e vocês continuam andando a 200. Por favor, uma hora essa conta vai chegar. chega, Se não chega. chegar pra você... Chega pro próximo dono. E assim, o carro turbo, esses modernos, eles não foi feito pra correr, né? Eles foi feito Isso, para ele- você ter economia de combustível. Isso, ele foi fabricado para que você andasse com um carro mais aliviado. Tirando o pé. Por exemplo, você anda um carro desse turbo, digamos, a 140 por hora, você olha praticamente o giro tá lá embaixo. Porque ele tem muita potência, Tem né? muita Pra entregar. potência. Então o que acontece? O consumo de combustível dele vai cair muito, vai gastar muito pouco. Comparado a um carro que você anda lá em cima com giro alto. Com um carrinho 1000, quando você vai subir ali, e aí Isso. você tem que forçar, e o carro turbo já não tem esse problema, justamente. porque a turbina já empurra. impulsiona o motor lá. Aí a intenção dele da fabricação desse carro é como você disse, para baixar o índice de consumo de combustível, mas ganhar potência.
Entendi. Uma pergunta aqui do nosso ouvinte. O pessoal tá participando hoje, graças a Deus. Tá vendo, amor? Você Vamos puxou lá. o ouvinte pra rádio, viu? Uma pergunta aqui do nosso ouvinte, He-Man do Picolé. Alô, He-Man, um abraço. He-Man, gente boa. Ele tá perguntando se existe uma quilometragem certa pra você trocar o kit de embreagem ou só quando fica ruim mesmo que você tem que trocar ali o kit de embreagem? Geralmente, embreagem, eles recomendam, se for seguir o manual da concessionária, 50, você já tem que dar uma olhada como é que tá. Mas como é que eu vou olhar essa embreagem? Vou ter que tirar a caixa de marcha? Você tem que testar, tem Aí que andar. vai fazer uns testes. Primeiro teste, como você vai pegar, você vai pisar no freio, engata, O pessoal, Ramon ensinando marcha, como testar a coloca o sua embreagem. calcanhar no acelerador, dá um giro ali de 2, 3 mil giros, vai soltando o pé da embreagem, com o carro freado e acelerando. E acelerando. Você tirou o pé todo, ele não saiu, a embreagem já foi. Já foi. Então o carro tá e você com o pé fora e Isso. nada do carro Você sair. pisa com o calcanhar no acelerador, pisa no freio, puxa o freio de mão, e aí bota a marcha, acelera, 2 mil, 3 mil giros, você vai tendo o pé da embreagem. Você tirou o pé todo, ele não saiu do lugar, a embreagem já foi. Tá Mas vendo, He-Man? recomendável de 50 mil. Tem carro que roda 300 mil com a embreagem. Já peguei cliente lá com 300 mil, 200 mil rodados e a embreagem está intacta. Por quê? Porque tem aquele cuidado de não andar com o pé em cima do pedal da embreagem. Ou anda com carro leve, né? Não, porque o que acontece mais desgaste na embreagem é É o o pé em carro que cima. roda pesado, Isso. anda com o pé em cima, ou o cara que tem uma garagem e só entra de ré, porque o carro não sobe por causa do peso. Eu sei como A é. marcha mais força é a ré, então É a ele ré. tem a tendência a acabar a embreagem mais rápido. Então, assim, vamos dizer assim, o pessoal de Cero Dantas vai me bater agora. Então, um carro rodando em Cero Dantas gasta mais embreagem que em Pombal, porque Cero Dantas é morro. Não, né, eu Marcos? falo em você colocar de ré, por exemplo, você tem uma garagem alta, uma rampa. Isso. Então, você tem uma picape. isso, Então, isso. você, por exemplo, você usa muita coisa, você que tem barraca, ou esse pessoal que anda com camelô, que anda com muito isso, peso. muito peso. Então, você vai subir na sua rampa e o carro não pode, sobe, ele patina. Ele patina. Mas não sobe, ele vai fazer o quê? Botar de ré. Ele vai de ré porque a marcha tem mais força. Então, o que acontece? Se você vai colocar de ré, tem carro que ele quebra o disco de embreagem, aquelas molas, ele estraçalha ali, porque o peso é muito. Então, se você tivesse uso severo no seu carro direto, vai ter o índice vai reduzir muito da sua embreagem. Mas a questão de subir ladeira ou descer, não tem problema. É só pesado. Certo. E tiver que tirar aquele costumezinho de estar dirigindo e o pé descansando em cima. É só o pé, seu pezinho esquerdo. Eu tô só triscando, mas ali acaba a embreagem. Tem que ficar do lado, tem que ficar lá em cima do carpete, deixa do lado. Né? E assim, nosso tempo já está meio que acabando, então a gente deixou para o final, né? Que a tecnologia, a evolução, a mudança tá chegando e tá vindo aí os carros elétricos, os híbridos já estão no mercado há algum tempo, né? O único assim híbrido que eu já tive o prazer de pegar e dirigir foi um Fusion híbrido. E Que ele já foi lançado desde 2009, né? desde 2009. Já tem ele aí. O que eu vi e andei era 2012. E assim, qual a diferença, Ramon, do carro híbrido para o carro 100% elétrico? Explica aí para nossos ouvintes. O carro híbrido para o elétrico, a diferença é o quê? Tem carro elétrico hoje 100% elétrico, a autonomia ainda está baixa. Tem carro aí que você vai rodar 100 km, 200 km, já tem carro de 400 km. Sim. Por exemplo, você quer fazer uma viagem, eu vou para São Paulo, vou com 2 motoristas, aí você tem autonomia de 400. Aí, por isso que tem um híbrido, não é verdade? O híbrido, como tem, são 2 motores, né? O motor elétrico e o motor a combustão. A gasolina. O que é que acontece? O híbrido, ele vai dar aquele conforto de quê? De você diminuir o consumo de combustível em baixas rotações. Quando você clica no freio, dependendo do automóvel, ele já manda a carga bateria de volta. Então você vai ter um custo de benefício aí maior. Sim. Eu hoje optaria por um híbrido. Hoje. Porque nós não temos Pontos de carregamento rápido. Rápido. E a autonomia ainda está baixa. As baterias têm que evoluir, né, Ramon? Por quê? Por exemplo, se tem um carro autonomia de 400 km, você quer em Aracaju, você rodou 200. É o que eu fico pensando assim dos carros elétricos. Você tem um carro que anda 400, você vai daqui para Aracaju. Ele fala que é 400, mas daqui para Aracaju acho que tem uns 500 quebra-mola. E aí o consumo dessa bateria, Consumo, você engarrafamento, acha, sinaleira, você para. Então, E, você chegou de noite, tá com o carro... um carro que dera para rodar 400, você faz uma viagem de 300 e a bateria se esgota. E Não é aí? assim? E aí agora? Você não tem um ponto de carregamento.
O híbrido não vai deixar isso pra você na mão. Então, para essa questão, o híbrido realmente por é a enquanto melhor. é o carro. É o carro, porque ele consegue te dar maior economia de combustível. Sim, se você não tem mais a sua bateria já descarregou, mas tem outro seu motor convencional que tá lá, que vai andar a combustão normal. Como normal. E assim, o carro híbrido, eu só sei dizer o consumo desde que eu andei, que era um Fusion, ele marcava no próprio computador de bordo, dentro da cidade, fazia 18 com litro, e na pista tava lá o consumo médio de 24. E é um motor potente, né? E era o motor 2.0 Isso, turbo. É. Se você pega hoje um Corolla, os carros, a economia é alta. A economia acho que chega a ser maior, né, de um Corolla Chega a híbrido. ser maior. Mas é assim, se eu não me engano, era... Mas, pessoal, essa economia é se você andar no limite de velocidade, Isso. né, baixa, 100, 120, 100, 100. Se você apertar o pé, ele vai virar um carro comum. Ele vai desativar. Ele vai desligar o motor elétrico E e vai entrar a combustão. Só isso. Isso. Aí ele vai dar esse conforto. Eu hoje optaria por um híbrido. Mas a tecnologia está avançando muito. Daqui para frente, eu acho que não vai nem 5 anos mais. Eu acho que o híbrido vai ficar de lado. O elétrico vai passar. O elétrico já está tomando conta aí, né? Eles já estão com os carros aí com autonomia alta e estão em teste, né? É tanto que ele já teve o salão automóvel agora aí. Tem carros aí que já estão saindo nitrogênio puro. É verdade. Tem ainda, além dos modelos híbridos e a de 100%, tem o híbrido. E o pessoal esquece muito do híbrido, do híbrido, não, do hidrogênio. O carro a hidrogênio, pessoal, você carrega ele com gás hidrogênio. Isso. É como se fosse não é um motor, é uma chamada célula, né? É uma molécula, célula, né? Aí essa célula converte o hidrogênio e o oxigênio do ar, e pelo escapamento sai água pura. Isso. Você pode beber. Você pega um copo, eu não tô brincando não. Você pega um copo, põe no escapamento do carro, lá vai sair água, você pode juntar aquela água e tomar. O carro a hidrogênio. O custo do carro elétrico ainda está muito alto. Né? Porque é uma tecnologia muito cara, mas a intenção deles é baratear depois do processo de, digamos, lançar ao mercado. É assim, Toninho tá aqui falando que, na opinião dele, o carro elétrico só vai realmente tomar conta quando o governo obrigar ou simplesmente parar de fabricar a combustão, né? Sim, mas é assim, como já existe, como eu falei a você, o Corredor Verde, né? Quem mora lá pro lado de São Paulo, Belo Horizonte, Minas, outros lugares aí, eles já têm chamado Corredor Verde. Se você acessar hoje no Google aí, você vai ver. São várias cidades que eles já estão fazendo, já tá para vir para Salvador e ir para direto para Aracaju. São postos de carregamento. Quando tem placa solar, você carrega de graça. Quando não, você paga. Esse carregamento rápido. Que é justamente para fazer com que as pessoas, incentivar as pessoas a comprar o carro elétrico para poder movimentar e eles ganhar o mercado. Sim, porque ainda não ganhou por causa desse carregamento. Isso, e é muito caro. E assim, o carro elétrico, pessoal, se você for carregar na tomada da sua casa, tem carro que demora 24 horas para recarregar. Se você carregar na tomada simples da sua casa. Mas se você for num posto desse de carregamento, que é chamado carregamento rápido, o mesmo carro que demoraria 20 horas da sua casa, num posto desse ele consegue recarregar em 1h30. Isso, é carga rápida, né? Carga rápida, chamada. Só que assim, né, na sua casa, para você colocar um posto de carga rápida, tem como? Tem, mas aí você tem que pedir uma energia trifásica, aí tem que ir lá brigar com a Coelba, porque pra que diabo você quer uma energia trifásica numa residência? A Coelba você também não vai conseguir. Entendeu? Vai ficar inviável, na verdade. Inviável. Aí você vai ter que ficar carregando ele na sua tomada comum, que pode, não tem problema nenhum, mas a carga vai demorar muito. Aí eu acho assim, que na minha opinião, os carros elétricos, tem agora o Kwid, né? O novo Kwid elétrico, que é um dos mais baratos. Eles estão apostando forte naquele carro, né? Pessoal, é mais barato, a partir de 140 mil. É o mais barato. Porque se você olhar hoje um carro de 140 mil, é um carro, É um carrão, é um Jetta Turbo desse que anda 200. Entendeu? Entendeu? E aí você pegar um Kwid, que é um carro pequenininho, 100% elétrico, eles estão apostando, a autonomia é de 160 km só. Sim. Mas assim, é um carro desenvolvido para a zona urbana, tanto que ele é limitado a 110 km por hora. Você vai usar, por exemplo, digamos, aquele ditado: vou levar minha filha na escola, vou no mercado fazer uma feira. Vou pegar o carro para comprar os pão. Isso, porque a autonomia tá baixa. Se você mora na capital, você vai, por exemplo, São Paulo, qualquer saidinha você não roda menos de 40, 50 km. Não roda. Então um carro desse autonomia de 140 é para urbano mesmo, pouco. Então por enquanto tá restrito. Mas no futuro, daqui a 5 anos, eu acho que o híbrido vai dar uma quedinha e o elétrico vai tomar conta.
O elétrico tem Promete, porque tem muito projeto bom. E assim, o motor elétrico, Ramon, quando você dirige, né? Qual a sua a sensação assim da dirigibilidade do Na motor verdade, elétrico, na da verdade combustão? você fica sem ação, assim, né? Porque você senta, é como eu estivesse nessa cadeira aqui. Tô sem nada. Isso. Tô aqui. Não tem barulho, Você né? pega no Ramon? carro, você pega em tudo o carro, tá? O painel ligado, você toca no acelerador, o carro. Empurra no banco, parecendo que Então você fica. Eu, assim, acho muito perigoso porque é como se fosse uma moto esportiva. Uma moto de alta cilindrada, se ele não tiver aquele escapamento esportivo, você pode derrubar um motoqueiro que está passando que você não está ouvindo. até o Renault Kwid, não sei se você sabia, o Renault Kwid, ele tem um alto-falante Isso. debaixo do carro para simular um som de um motor. Para poder você identificar o que está passando por você. Para o pedestre que estiver lá fora escutar o Justamente. carro se aproximando, porque você ele não tem som, né? Não tem som. Então, hoje em dia a gente está acostumado a ver barulho. Isso. Então, às vezes você está vendo, está dirigindo, quantas vezes já fechou algum motoqueiro em alguém? Porque não Porque viu. você tá no carro trancado. Você tá entendendo? Então ele ainda tem esse negócio aí, porque vão ter que mudar muitas coisas, né? Não é só o carro em si, né? Isso. Tem que mudar, Ele- tem que estar dentro das leis de É, trânsito. eu acho que vai ter muita mudança aí pra frente, geralmente por causa disso. Se você pegar uma moto elétrica hoje, essa semana mesmo tem um cliente meu que foi com uma moto elétrica lá. E aí, isso E aí eu disse, vamos botar uma caixa de som aí pra poder o povo ver você passando, não porque é nada. Né? nada. Parece uma muriçoca, né? Não tem barulho nenhum. Então, por enquanto, assim, como no início são poucos que tá tendo, eu acho perigoso por causa disso, porque são poucos. Quando o pessoal já se adequar, já tem aquele costume, vai ficar aquele negócio. E a manutenção também do carro elétrico vai ser menor, né? Porque só vai basicamente gastar bateria, pastilha de freio e pneu. Isso. Porque não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. No início vai ficar um pouco caro porque o custo-benefício vai ficar alto. Mas quando ele agregar que já estiver no mercado há muito tempo, vai ter aquele negócio de troca o módulo, né? Que o módulo, a bateria é chamada de módulo, né? São vários módulos embaixo do carro. Então ele vai detectar qual computar o problema, tira, bota outra, aquela vai para reformar. Vai ficar mais barato o custo. Vai baratear o custo. Porque se for trocar, não é viável ainda. Tá caro. Tá muito caro ainda. Muito caro. Aí o que é que acontece? O que é que vai acabar acontecendo? Eu acho, já estamos caminhando, né, para os carros turbos, com esses 3 cilindros e etc, para carro descartável. Eu acho que o elétrico, né, Ramon, vai ficar mais descartável ainda. Vai. O elétrico, por exemplo. O valor de revenda desses veículos, né, vai ser Um carro elétrico ou um híbrido, por exemplo. A gente tem fenômenos aí que dá em São Paulo, dá em Rio de Janeiro, enchente. Quantos carros desses vem boiando na água e vai para leilão? Mas esse carro para leilão, ele retorna para rodar, porque se arremata, reforma e roda. Você consegue rematar um carro elétrico desse por enchente para botar ele para rodar de novo? Porque o carro basicamente só fio e motor. Entendeu? Eu acho que vai ter muita perda total. Por exemplo, uma colisão. Tem carro desse aí que a carroceria dele é toda eletrificada. É complicado. Ramon, nosso tempo aqui se esgotou. Faça aí suas considerações finais. Pessoal, vocês que ficaram aqui conosco, eu agradeço a audiência. Sim. A voz é sua, Ramon. Fica à vontade. Agradecer o pessoal que acompanha a gente aí, né, nas redes sociais. Agradecer o convite que você me fez. Obrigado, eu que agradeço por você ter vindo. É. Como disse Cleis Cardoso, você conseguiu tirar Ramon daquela oficina. Eu digo, Vamos esperar consigo, Cleis. mais outros momentos, né? Para quem possa participar ou abordar outras coisas. Que As portas estão abertas, estão à disposição. Se a gente ficar aqui conversando, acho que tinha papo até amanhã. Tem muito papo pra gente conversar, porque são muitos fatores que a gente pode agregar e A gente buscou trazer as principais pautas Isso. e falamos sobre isso. Então eu vou agradecer, né, o pessoal que nos acompanhou, como eu falei no início, agradecer minha equipe de trabalho, minha esposa, minhas filhas, meus amigos e que Deus nos abençoe. É isso aí, pessoal, tá vendo? Eu que agradeço a participação. Hoje foi incrível, hoje o Gordo Show foi incrível. Eu queria falar também, Júnior, que o pessoal aí que tem entusiasta, né, que gosta, acessa lá, dá uma olhada lá no Câmbio das Américas, Aí, tem lá várias galera muito boa lá, Telmave, o pessoal que dá muita dica de transmissão automática, que a gente faz vídeo diariamente. No Instagram é isso, Ramon? No Câmbio Instagram, das Américas. E o Teobaldo, tem pessoal do YouTube aí que faz muito vídeo bom. Então não precisa basicamente ser mecânico, né? Se você é um Isso, entusiasta, né, gosta. Curioso. O Câmbio das Américas tá aí, que tá abrangindo, né? Porque há 20 anos atrás o pessoal trabalhava com transmissão, não tinha informação técnica, não tem nada, e hoje tá
Graças a Deus tá abrindo as portas. Graças a Deus. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima terça, às 19 horas, coladinho. Eu vou tentar, na próxima terça, não confirmei com ele ainda, mas eu vou tentar trazer aqui, já que a gente falou de carro, na próxima eu vou tentar trazer um mecânico de moto aqui, pra gente falar sobre moto, né? Porque o que tem de moto na cidade, acho não, com certeza tem mais do que carro. Então falamos de carro, na próxima terça tentarei trazer um mecânico aqui para falar sobre moto, beleza? Obrigado aí, fiquem com Deus e fiquem ligadinhos, toda terça, Gordo Show, das 19 às 20 horas. Valeu! Felicidade. A programação sumiu sozinho. Já tá. Rádio Canabrava FM 104,9. A rádio mais feliz da Não, aí é que- cidade. A rádio mais feliz da cidade. 104,9. Oi. Canabrava FM. Para quem